para falar sobre compostagem municipal, para o Luciano Legaspi, para falar do programa Feira Limpa. Boa tarde. Eu agradeço ao grupo que fez o convite para com que a gente pudesse resgatar como que foi montado o Feira Limpa, né? Eu vou tentar, lógico, seguir aí o critério do tempo, então eu vou falar mais rápido, porque eu gostaria de falar bem mais. Então a única forma, eu sou professor, é tentar avançar na minha fala, né? Então eu peço desculpa se alguém tiver depois alguma dúvida, num cantinho me pergunta e eu tento ajudar. O Feira Limpa surgiu tomando café no corredor do Limpurb, porque o Limpurb, que hoje é o Lurb, quando a gente entrou lá para ajudar a cidade em 2001, não tinha dinheiro, a dotação orçamentária para 2001 na coleta seletiva em São Paulo era R$19 mil. Hoje R$19 mil não é dinheiro, naquela época também, idem, R$19 mil para a cidade por um ano. Então nós passamos um ano tomando café no corredor porque não tinha o que fazer, né? E assim, dava nos nervos. Então, discutindo um dia, e é verdade mesmo, tomando um café no corredor de Limpurb, conversando com uma pessoa de uma das empresas, das poucas pessoas sérias que eu conheci em empreiteira, poucas. E isso é bom entender, né? As empreiteiras, elas funcionam para aliciar todo o poder público e quebrar tudo que existe de legal. Porque aquilo que é legal, legal no sentido bom, né? Elas corrompem todo o sistema. Todo. O negócio delas é lucro, 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 compre quem for. Tomando café então no corredor com um rapaz de uma empresa chamada Marquise, o rapaz era legal. A gente discutiu de que o que podíamos fazer, né? O que podíamos fazer. E a gente chegou à conclusão de que as feiras estavam abandonadas, um custo altíssimo para coletar lixo de feira, altíssimo. Assim, feira funciona como? Depois que o feirante vai embora, em torno de 2 a 3 toneladas de lixo no chão espalhado, vizinho danado da vida, uma sujidade enorme, carro passando em cima, todo mundo xingando o coitado do coletor como se a culpa fosse dele. Então o lixo só volta a sair depois de uma bela de uma chuva, e se não chover a semana, na outra semana tem mais. Mas o custo operacional disso é enorme. E além do custo operacional, vamos dizer assim, aquilo que todos falaram aqui, e tenho certeza que todos compartilham, a dó de ver jogar fora comida, em quantidades enormes, fosse para qual que fosse, para compostagem, para ração animal. E a gente percebeu de que era um nicho que ninguém estava dando bola, então dava para ir lá trabalhar, porque senão era tomar pau de novo de um monte de gente. Nós pedimos então para um pessoal que estava implantando na cidade de São Paulo a coleta de entulho naqueles bags, né? Nos bags, e aí a gente pegou os bags que custam R$25, um novo, 25, a gente ganhou porque eles eram todos usados, pintamos, fizemos vaquinha, a gente vivia de fazer vaquinha lá no Limpurb para comprar coisas, pintamos os bags e implantamos na primeira feira, em cima assim, pedindo uma autorização na época para o secretário. Ele achou a ideia tão legal, mas assim, tão maluca, né, que dava para deixar funcionar em uma, e a gente pôs para funcionar. O pessoal foi lá, gostou, e quem gostou mais? Primeiro, quem gostou mais foram os feirantes, porque eles pararam de trabalhar em cima do lixo. Ninguém gosta de trabalhar andando em cima do lixo. Segundo, quem gostou mais? O munícipe que morava na rua da feira. Todo mundo gosta de feira perto, mas na frente de casa é um tiro na cabeça, né? E então, eles perceberam de que era uma coisa legal. Terceiro, quem gostou mais? As empreiteiras. Esse é o lado que a gente coça a cabeça e fala, vai fazer o quê? Não adianta, não dá. Por que elas gostam disso? Porque as empreiteiras gastam uma fortuna no aspecto de custo operacional para limpar uma feira. Vamos tentar entender. O feirante vai embora, ela manda pelo menos um caminhão compactador para fazer a limpeza da feira, né? Com uma equipe de 10 a 12 homens para tirar o lixo que grudou no chão. Então tenta tirar o lixo do chão grudado para pôr no caminhão, para depois levar um caminhão-pipa para tentar fazer uma lavagem meia-boca. Qual que foi então o sistema que a gente optou, né? Nós fizemos o seguinte: a gente percebeu de que a gente teve autorização para montar numa feira, mas nós precisávamos avançar. São Paulo, eu estou falando de 2002,
Então hoje eu não sei. Hoje foi dado um dado de que a cidade de São Paulo gera aí quantas toneladas de feira por mês? 65 mil toneladas, né? De resíduo de feira. Hein? 6.500 toneladas de resíduo de feira, né? Então, o que nós fizemos na época? Eu e a Ana Alice, que hoje é a diretora do IBAMA na cidade de São Paulo, nós fomos trabalhar nas duas usinas de compostagem, São Mateus e Vila Leopoldina, e pedimos para que todas as empresas coletoras de lixo, no domingo, porque ali em São Paulo só tem coleta de domingo, só de feira, levasse o resíduo, então, num domingo para São Mateus e no outro domingo para Vila Leopoldina. Por favor, a chamada do primeiro slide é sacanagens ou problemas. Sacanagem por quê? O problema. A gente achou sacanagem, as empreiteiras falaram que foram problemas. Bem, sacanagem. Os caminhões que chegavam lixo de feira, sofá misturado com legumes, frutas e verduras, colchão, pequenas máquinas, entulho, e os caras foram ficando desesperados. Por quê? Porque domingo é um dia tranquilo e é o dia que o coletor pode pegar lixo por fora, né, da feira e ganhar um troco dele. Tudo bem. Então, esse coitado não precisa ser preso. Não é essa a questão. Mas a grande questão é o seguinte: existia uma demanda para que coletasse lixo de feira. Se deveria ter um outro caminhão para coletar os grandes volumes, era outra história. Então esse foi o primeiro trambique que a gente pegou das empreiteiras. Segundo trambique das empreiteiras. Existia um volume total de caminhões que deveriam chegar no domingo na usina de compostagem. Não chegou. Chegou uma quantidade, assim, um pouco menor do que o histórico. Nós estamos falando de história. O que acontecia? Eles punham uma quantidade a mais de caminhão, mesmo não existindo. Então, assim, eu quero tentar explicar para vocês de que a minha fala vai tentar ser a seguinte, no meu trabalho aqui com vocês, mostrar o que a gente fez e a sacanagem e os tipos de problemas que a gente tinha que conviver, né? E conviver dando risada, batendo palma, tal, porque senão você não conseguia trabalhar. Esse é um problema. Então, compostagem, seja em São Paulo, seja em qualquer outro local, se não existir uma estratégia muito bem fundamentada, vai morrer na praia. E vou dizer por quê. Porque São Paulo, historicamente, faz compostagem desde 1800. Eu tenho todas as fotos do arquivo de Limpurb, ou Jeanlurb, né, das compostagens de 1800, que eram moderníssimas. Verdade. Né? Depois montaram as usinas São Mateus, Vila Leopoldina, era um processo, e hoje parece que nós estamos num hiato e tentando discutir uma coisa que tem mais de 200 anos atrás. Então ninguém está inventando a roda. O que nós temos que conseguir é não deixar a sacanagem entrar, porque senão só as empreiteiras vão ganhar dinheiro nessa situação, né? E talvez o resíduo, com o tempo, volte a ser de novo o mercado do lixo, que é por isso que só produzia pré-composto e só produzia lixo. Por quê? Porque as empreiteiras não ganhavam pela qualidade do composto, ela ganhava pela quantidade de lixo que entrava na usina. Se tudo ia para o aterro, não tinha problema nenhum. Mais uma coisa, elas pagavam para levar o resíduo pré-composto para produtores. Acompanhei várias vezes com o Walter, que está por aqui. Nós íamos fazer pesquisa com os produtores para saber o que eles achavam do pré-composto. Não precisava falar nada. Quando a gente chegava na produção, era só ver aquele brilho, parecia um monte de diamantes, né, no meio da produção de verdura, daquela vidraiada brilhando no sol, que até hoje está na terra. Tá? Então, a gente fez as aferições e a gente percebeu que a feira era o melhor lugar para a gente trabalhar. Por quê? Porque na feira, o volume de lixo na feira era pequeno e então as empreiteiras não estavam muito preocupadas e elas tinham um problema do custo, não se esqueçam disso. Elas não são gente boa, elas tentam aumentar, como qualquer bom capitalista, aumentar de forma significativa o seu ganho econômico. Então, se existisse um projeto que ela continuasse a ganhar o mesmo, mas fazendo menos, uau, é um bom negócio. Para mim também seria. Isso para qualquer um, né? Então, a gente então estudou e percebeu que a feira era o melhor sistema para poder trabalhar. Então, o projeto ele tinha
ele tinha metas, ele tinha sistemas. E se nós, então, reciclássemos a matéria das feiras, nós poderíamos ter... Quem não conhece as usinas de compostagem de São Mateus e Vila Leopoldina, são biodigestores, né? Vila Leopoldina tem 6, certo? São Mateus tem 4. Então, a gente era capaz de alimentar aquele duto, aquele sistema, só com matéria limpa. O do lado poderia continuar sujo. Então, o objetivo era crescer de forma contínua e garantindo de que cada duto que fosse preenchido só com matéria limpa. E que, por sua vez, o resultado final era um composto de boa qualidade de um duto, mas do outro não. E isso poderia ir permitindo mudar a visão que as pessoas tinham do produto e das usinas, que eram consideradas uma aberração na cidade, né? Então, o grande problema era, tínhamos tempo para poder mudar essa relação, tentando melhorar a qualidade do composto? Próximo passo. Voltamos a dizer, uma coisa é a empreiteira, outra coisa são os funcionários. Não dá para misturar as coisas. E então, nós partimos do princípio de que era fundamental pegar os coletores, que eram os caras que limpavam as feiras, e dar uma aula que não seria de um dia só, mas um processo contínuo de formação ambiental desse trabalhador. Pegamos então os coletores de feiras, fizemos um trabalho com eles para levá-los em aterro sanitário, em usinas de compostagem, em lixões em outras cidades, uma série de coisas para o coletor ter noção da importância do trabalho dele na compostagem, para ele se sentir, perceber de que não valia a pena o trabalho dele ser meia boca, valia a pena ele trabalhar legal. E nós então obrigamos as empresas a usar a mesma equipe para trabalhar numa feira. Então uma feira que precisava de 12 homens para limpar ela no final do dia, essa feira passou só a necessitar de 4 homens, para no final do dia estar muito mais limpa do que com 12 no final. Por quê? Porque o sistema era muito simples, né? O sistema era, o coletor, ele pegava lá atrás, está vendo, tem umas caixas, pegava a própria caixa do feirante e ia enchendo com aqueles restos de verdura, frutas, legumes, ia levando para os bags, né? E os bags, então, conforme iam ficando cheios, iam fechando. Eles tinham uma boca, uma saia que corria e que podia manter o bag, inclusive, fechadinho. Então, a gente se preocupou nos mínimos detalhes, para com que fosse uma coisa bonita ao olhar, e não fosse um saco de lixo. Primeiro porque o bag, ele não é um saco de lixo descartável. Ele pode ser usado até 6 meses, se você tiver um bom cuidado com ele, né? Então, a gente tinha a preocupação de transformar as coisas em coisas bonitas e de boa qualidade. Então, usar materiais resistentes para durar o máximo possível. A outra questão é que a gente ia tentar, no modelo novo, mudar o nome do coletor, porque antigamente era lixeiro, passou para coletor, e a gente queria que esses homens que trabalhassem nesse sistema se chamassem agentes ambientais. Porque para valorizar o trabalho dele e mudar completamente a visão que a sociedade e ele mesmo tem da sua operação. E isso daria vamos dizer assim, uma revolução no aspecto do trabalho, porque as pessoas precisam ter um nome correto da sua função, né? Então, chamar alguém de lixeiro é sempre manter o processo no limite pior que pode existir. Bem, nós então estabelecemos que o primeiro critério era ajudar o coletor a entender o trabalho dele como um todo, e o segundo critério era mostrar para a sociedade, para os consumidores, como que funcionava o projeto na feira. O poder público normalmente erra, ele gasta uma fortuna montando o projeto, bacana, sem problema nenhum, mas ele peca na área de educação, ele peca na área de informar. Então, nós montávamos nas feiras uma barraca uma semana antes de montar o projeto. Ficávamos então conversando com as pessoas, dando de presente saquinhos de composto, de boa qualidade, e explicando para as pessoas que na outra semana aquela feira ia passar por um processo revolucionário na limpeza. E que as pessoas poderiam começar a guardar na casa delas papéis, plástico, vidros e metais para trazer para a feira, para poder fazer a troca, né?
no sentido de usar a feira também como um ponto de entrega voluntária, que depois seria esse material doado para as cooperativas. Então a feira criou uma sintonia com a sociedade muito bacana, porque ela reciclava a matéria da feira e reciclava a matéria das pessoas que iam na feira. E as pessoas começaram a usar o carrinho de compra de feira para guardar como se fosse dentro de casa uma caixa de recicláveis. Então era bonito ver as pessoas vinham com o carrinho, elas vinham com os carrinhos cheios de papel, lata, né? Chegavam na feira e jogavam. E quanto tempo eu tenho? Eu não quero ver. 6 minutos? Então, assim, contando uma história rápida. Quando a gente montou uma feira, a gente punha esses PEVs coloridos que chamavam arco-íris. Então, os PEVs marrons coletavam matéria orgânica. Os PEVs pretos, os bags pretos coletavam os resíduos que a gente ainda não tinha tecnologia para usar. E o bag que tinha um lado verde, o outro azul, né, vermelho e amarelo, que são as cores do papel, plástico, metais, recebiam isso. Teve uma feira que a gente montou. Luciano, e a gente... não precisa correr tanto, porque como você não tem filme, você tem 10 minutos no mínimo. Opa, arrispada no tempo, eu estou feliz, porque a mulher é brava. Nossa Senhora. Então não vou correr. Então, a gente montou... Olha que fama de má. Não é má, eu falei brava. Brava é diferente de má, concorda? Completamente diferente. Então a gente colocou o bag do lado da barraca de pastel. O pasteleiro no primeiro dia me chamou, mas assim, comeu a minha alma, né? Vocês estão pondo um saco de lixo aqui. Eu falei, não, a gente tira e tiramos. Conversei com a equipe, né, que eram os coletores, e falei, semana que vem eu não posso vir, eu vou inaugurar outra feira. Vocês têm que segurar a ponta aqui, o japonês está bravo, ele não vai dar nem pastel pra gente. Não, beleza, não tem problema. Passou uma semana, na outra eu voltei. Quando eu voltei, o bag estava do ladinho da barraca do japonês. Gente, eu desci até com as pernas bamba. Falei, vou de novo, vou lembrar da minha mãe, e fui na barraca do japonês, na manhinha, catei uma alça do bag e fui puxando. O japonês veio para cima, eu falei, pronto, agora é a hora, né? Por que o senhor está tirando isso daqui? Falei, como é que é? Falei, o senhor ficou bravo a semana retrasada, que a gente pôs. Hoje o senhor quer o bag? Mas, nossa senhora, eu aumentei as vendas de pastel mais de 30%, meu. Todo mundo vem aqui trazer o material de casa, para e vem comer meu pastel. Deixa aqui que eu tomo conta. Olha que coisa legal, né? Você conseguiu fazer o feirante perceber de que a reciclagem para ele era um baita do negócio, era um novo serviço na feira, era um serviço que a comunidade gostava, então era bom para todo mundo, ninguém saiu perdendo, todo mundo achou legal, né? E então isso que é importante, você criar essas engenharias de que as coisas são legais para todos, não pode ser só para um. E então essa era uma coisa que a gente... então assim, era uma forma de tentar mudar o paradigma das usinas, porque nós trabalhávamos com a população de que se as usinas fechassem, aquilo parava. Então você tem também que ter aliados, né? Porque se você não cria aliados, a cidade toda queria que as usinas fechassem, a gente fechou, como fechou, acabou tudo. Não tinha como, você tinha que começar a ter um processo de convencimento ao contrário, mas um convencimento positivo e não ruim. Por favor, a gente também, então, obviamente, criou uma estratégia com os feirantes, porque no primeiro momento eles achavam que era mais um dos projetos da prefeitura, sabe, aqueles que vão, chega e volta e acaba. Então a gente tentou demonstrar que não era, que a gente entrou para trabalhar. Se aquilo acabasse, era por motivos das usinas e não nosso trabalho. E eles então compraram a ideia, e para isso a gente fez o quê? Trabalhou em cada feira que a gente ia montar, trabalhávamos a questão da higiene com os feirantes e limpeza, porque, a grosso modo, as feiras deixam um pouco a desejar em relação a essa questão, né? A gente percebeu de que a gente poderia ampliar a função da feira também como um equipamento prestador de serviços ambientais e sociais, nada mais do que o Pão de Açúcar faz, não faz? Todo o rede de Pão de Açúcar tem a coleta seletiva. O Abílio Diniz, que agora foi trocado, ele fez isso porque ele estava preocupado com o meio ambiente. Pode esquecer que não. Eu não sei se vocês sabem que o Pão de Açúcar, aquele material que a gente leva para ele troca com uma empresa que não cobra para levar os restos do lixo, né? Então, assim, para ele virou uma moeda de troca. Então, o lixo é uma fonte de negócios. Sabendo usar,
é uma coisa muito legal. Nada contra o Pão de Açúcar. Ele soube usar uma estratégia de que aumentou as vendas dele e ele conseguiu ganhar uma barganha com o lixo que ele gera. Então, a outra coisa era que a gente queria também aprimorar a qualidade dos alimentos na feira. Então, era um projeto que ele englobava não só a Secretaria de Obras, que era o antigo Limpurb, mas ele também incorporaria outras secretarias que iam começar a discutir o abastecimento da cidade. Isso é fundamental, né? Você não pode abandonar, colocar mais um projeto na feira e esquecer a função principal. A função principal da feira é a alimentação. E você então não podia deixar isso para trás. A outra questão é que a gente queria fazer, num processo a médio prazo, fazer uma reformulação visual da feira, para com que a feira tivesse uma nova estratégia de comunicação com as pessoas. Eu não sei se vocês sabem, que cor que é o logotipo do McDonald's? Amarelo e vermelho, exatamente. Por que amarelo e vermelho não é roxo e preto? Por que amarelo e vermelho? Exatamente. A somatória de vermelho e amarelo é laranja, só que você não pode usar o laranja direto. O laranja não estimula o nosso subconsciente, mas o vermelho e amarelo misturado formam o laranja, que é a cor da fome. Então, não pensem vocês de que essas grandes multinacionais da comida fazem os seus logotipos achando porque é bonito o vermelho, ele gostava, e o amarelo era a flor que ele mais... Não, traz mais gente. Então a gente precisava criar uma nova visualização para a feira, para ela ser agradável às pessoas e, obviamente, ser um lugar custoso de ir. Então, em 8 meses de projeto, a gente instalou 43 feiras. Eu tenho a lista de todos os endereços, se alguém quiser, disponibilizo com data de inauguração, etc, etc. E essas feiras, elas geravam uma reciclagem de 25 toneladas por semana de materiais, né? E aí a gente também conseguiu fazer com que o custo dela fosse 10 vezes, a Feira Limpa reciclava 10 vezes mais do que a coleta seletiva em São Paulo toda. Então a prefeitura tem o seu plano de coleta seletiva, né? Mas o Feira Limpa, ele sozinho reciclava 10 vezes mais em peso do que a coleta seletiva inteira na cidade. E custava, como eu expliquei para vocês, né? Custava menos para ser operado pelas empreiteiras, e é por isso que elas compraram a ideia, porque elas continuavam a ganhar pelo mesmo valor, mas custava menos. Tá ok? Por favor, próximo. Então, a gente estava estabelecendo uma nova estratégia para o modelo, que era trabalhar com a questão do velho e o novo. O velho o quê? A feira, o conceito de feira, e o novo eram esses projetos que iam reformular toda essa estratégia. E talvez a gente chegaria até a mudar o horário da feira para a noite, tá? Porque hoje as feiras estão num processo de decadência, porque a população está trabalhando e o feirante está tentando vender. Se você mudar a feira para a noite, você vai ter as pessoas chegando em casa e tendo a feira disponível para ir fazer a compra. Seria algo bem mais interessante, né? Bem, o problema que a feira gera todo dia, que é sujidade, problemas com o trânsito, alto custo de limpeza, desperdício, etc., nós usamos todos esses problemas para ser uma engrenagem do Feira Limpa. Então, o Feira Limpa usou o problema como uma solução para a sua estratégia, que deu resultados bem interessantes. O Feira Limpa, hoje foi falado pelos secretários, ele faz parte do plano que foi licitado e que hoje as concessionárias deveriam estar em funcionamento. Não entro no mérito por que foi mudado, não é essa questão aqui, mas vocês veem, foi um projeto que foi montado para dar certo. E ele deu certo, ele só parou por problemas em relação às usinas, né? Então a gente conseguiu transformar lixo, né, em matéria-prima que alimentava toda a cadeia de produção novamente, como também foi dito por nosso amigo aqui da Revolução dos Baldinhos. Próximo, por favor. Então, a gente incorporou mudanças técnicas, né? Como eu disse, o bag, que o bag pesa mais ou menos em torno de 2 quilos. Você imagina você ter uma sacola, bag, traduzindo é sacola, né? Você tem uma sacola que ela tem capacidade de armazenar 1000 litros, com uma resistência mecânica de 5 toneladas. Né? Pode pôr 5 toneladas dentro, ou 1000 litros de alguma coisa. Né? Então, um produto muito barato, com uma resistência enorme.
O caminhão Munk, ele tem um custo operacional 30% menor do que um caminhão compactador. E o lixo, então, com Feira Limpa, o lixo não era mais jogado no chão pelo feirante, e sim dentro dos bags. É como se a gente estivesse produzindo comida na nossa cozinha e jogando tudo no chão depois para limpar. Quer dizer, se você já limpa, que é o processo do baldinho, vamos pensar, né? Você está dando um salto qualitativo nas feiras que é impressionante na questão da higiene, estrutura operacional e tudo, né? E então, com isso, a gente também conseguiu reduzir o custo da mão de obra. Próximo, por favor. Bem, a questão das metas e objetivos, as usinas de compostagem, elas produziam pré-composto, mas produziam um pré-composto de uma qualidade vergonhosa, e a nossa ideia era fazer as usinas voltarem a produzir dentro da concepção do projeto delas. Elas foram adulteradas durante a cada mandato, a quantidade, porque as empreiteiras ganhavam por quantidade que entrava, e não pela qualidade, como eu disse. Então, a nossa ideia com o projeto era obrigar as usinas de São Mateus e Vila Leopoldina a mudar o processo para qualidade e não quantidade, o que mudava radicalmente o produto final. Tá ok? Então, a gente pensava que em 4 anos a gente teria como atingir a capacidade daquelas 2 usinas. Ok, próxima. Por que deu certo? Né? Porque a gente conseguiu... na verdade, assim, montar uma parceria positiva com as empreiteiras, mas nós furamos o esquema delas através das cooperativas de operação. Então, assim, deu certo porque a gente conseguiu convencer eles, mas ao mesmo tempo a gente também conseguiu furar o maneiro de controle deles. Segunda questão, a gente estabeleceu metas pequenas no início para com que a gente pudesse dar qualidade no projeto. Não adiantava montar um projeto Feira Limpa na cidade toda e ser uma lambança. Não dá para montar projetos grandes se você não tem uma equipe operacional grande, então a gente tinha que ter o pé no chão. Segunda coisa, nós não começamos com alarde, a gente começou calado para com que o projeto se estruturasse para aí sim avisar as pessoas. E notamos que a gente, não espalhando essa questão, também a própria prefeitura, porque, desculpe dizer, eu que já fui funcionário em várias áreas, dentro da própria prefeitura ou qualquer órgão que a gente trabalha, a gente sempre tem aquele cara que joga contra, né? Então, a maneira pela qual a gente conseguiu fazer funcionar foi pôr o projeto para funcionar, depois avisar, e aí quem não gostava já não tinha mais jeito. Aí só podia criticar, mas não podia mais fazer mais nada. Próximo. Por que parou? Né? E parou por quê? Por causa da usina. Como as usinas fecharam, o projeto não tinha. Não adianta você fazer reciclagem na feira e depois jogar fora. É uma vergonha para a população, para nós. Então, o projeto teve que parar, porque a usina parou. E não vamos entrar no mérito, que hoje já foi explicado. Próximo. O que eu gostaria de explicar é o seguinte. Vim hoje com o maior prazer falar de compostagem, eu sou um apaixonado por isso. Quando eu comecei a fazer compostagem na CEAGESP com minhoca, era ridicularizado isso há 15 anos atrás, né? Hoje, tem funcionários que vêm perguntar para mim de coisas que nem faço mais, perguntando quando ele aposentar se ele poderia começar a trabalhar com minhoca, né? Que bom, né? As pessoas evoluem. Mas eu gostaria de deixar uma ideia para vocês pensarem. Compostagem é simplesmente fantástico, mas a compostagem, em relação à matéria orgânica, deveria ser a última alternativa. A última alternativa. Quando a gente... isso eu falo porque eu sou técnico agrícola, né? Quando a gente vai para a roça, planta um pé de alface, esse pé de alface vem para cá, as pessoas comem e por algum motivo jogam um pouco daquele alface fora, ele foi produzido para consumo humano, não foi? Com a melhor qualidade, a melhor água, o melhor adubo, a melhor solo, tudo que tem de bom. E aí você vai transformar ele em adubo, é ótimo, mas o certo é transformar em comida para animal. Você só vai usar a compostagem quando não for possível alimentar animais. Vejam que o mundo está aumentando o preço das commodities, dos produtos de alimentação para animais. A cada dia o frango está mais caro, o preço do peixe explodiu, né? E a gente pega peixe de graça no mar, mas explodiu. O preço da carne bovina explodiu. Então, se nós não tivermos uma estratégia, pensando de que primeiro com as sobras orgânicas, em cima de um projeto muito bem estruturado para não ter contaminação cruzada, não tenho tempo de explicar isso, nós deveríamos focar a alimentação de animais. Uma vaca come por dia em torno de 70 quilos, 30 segundos. Uma vaca come, não falei que a mulher,
Uma vaca come por dia 70 quilos de restos. Equivale em torno de 30, 40 famílias para alimentar uma vaca por dia. Não existe compostagem mais eficiente no mundo. Não existe, porque a vaca, no seu sistema digestivo, tem as bactérias que quebram a cadeia de lignina e carbono, que eu não vou explicar aqui. Então, aqui também, a Guilda foi embora. É possível fazer papel também com matéria orgânica, tá bom? Não se esqueça que papel é celulose. Então, no SEASA, a gente começou a fazer papel de limão, laranja, do que vocês imaginaram. E também a questão da energia, né? Então, 10 segundos. Matéria orgânica é boa quando sobrar, alimentar o animal. Fezes do animal é boa para alimentar o sistema de produção de energia, tá? E aí você tem o composto no final, que ele já está, inclusive, totalmente descontaminado de bactérias, etc., de excelente qualidade. Então, a compostagem, se for necessário em São Paulo, vamos começar por ela, mas vamos pensar de que tem coisas muito legais além dela também para a gente evoluir, tá bom?